Olá, estudantes, tudo bem? Para iniciar a aula, eu vou tirar minha máscara para vocês me escutarem melhor. Com cuidado, pegando pelo elástico, essa máscara está suja. Vou guardar no saquinho para levar para minha casa para lavar, né? Que ela é reutilizável, ela não é descartável. Como eu não tenho pia, nem sabão, água aqui, eu vou higienizar minhas mãos usando álcool em gel. Vocês façam o mesmo aí na casa de vocês, certo? Agora que a minha mão está limpinha, podemos começar a nossa aula, certo? Então, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa do 7º ano, Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Simone e para ensinar vocês a lavar a mão direitinho, eu trouxe um vídeo. Vamos prestar atenção de olho lá na tela. Muito bem, prestaram atenção? Quando for lavar a mão, tem que lavar bem direitinho entre os dedos, todos os lados da mão, as unhas, certo? Aprenderam? Tenho mais um recado para vocês, de olho lá na tela. Ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. Vocês perceberam que no vídeo, no momento que estava ensaboando as mãos, a torneira estava fechada? Isso mesmo, façam o mesmo aí na casa de vocês. E para começar nossa aula, vamos ver o que planejamos para hoje. Vamos olhar a nossa rotina. Olha lá na tela. O que nós vamos fazer? Vamos começar organizando os materiais. Vamos registrar a data e a aula. Vamos conhecer um novo gênero textual. Vamos fazer leitura e compreensão. Atividades. Vamos fazer o registro no caderno. E por último, os desafios. E a primeira coisa que estava lá na nossa rotina era a organização dos nossos materiais. Vamos observar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. E daí depois vocês vão separar, certo? Vamos precisar do caderno ou folha de sulfite, o lápis ou a caneta para fazer o registro, a borracha e o apontador. Enquanto vocês organizam os materiais, eu aguardo um pouquinho.
Pronto, já organizaram? Tudo certinho? Então agora deixe de lado todo o material, pegue só o caderno, o lápis ou a caneta para fazer o registro da nossa aula. Vocês vão ter que registrar a data de hoje, pular uma linha e registrar língua portuguesa. Enquanto vocês registram, eu aguardo mais um pouquinho.
Pronto? Já fizeram o registro? Então, fecha o caderno, deixa o lápis, o caderno, a caneta do lado, que agora nós vamos começar a aula. Vamos conversar sobre leitura. Vocês gostam de ler? Gostam? Ó, a professora trouxe vários livros aqui, ó, para mostrar, porque eu gosto muito de ler. Gosto de ler todos os tipos de leitura, né? E hoje nós vamos conversar sobre um gênero textual diferente, sobre o romance, né? É um gênero textual longo, diferente. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, ó. Mas nós vamos conversar de um específico. Eu vou contar um pouquinho para vocês quais são as características desse tipo de texto, desse gênero textual, certo? Então, vamos de olho lá na tela que nós vamos conversar sobre o gênero romance. O romance é um texto longo, né? É uma história longa que tem começo, tem um meio, com várias coisas que vão se desenvolvendo, né, sobre os personagens daquele romance. Tem um ápice, que é o auge do romance, né, o auge da história, e o final, certo? Então é um texto bem longo, é um texto que a gente demora muito para ler, né? A gente lê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e assim até terminar a leitura do romance, tá? Que mais? Qual outra característica? Ele é uma narrativa ficcional. Olha, uma palavra diferente, uma palavra que acho que vocês não conhecem. Ficcional. Sabem o que é? Ela vem da palavra ficção, que significa que é uma invenção, é uma coisa diferente, é uma criação do imaginário ou fantástica, né? Existe, depois eu vou mostrar para vocês, o romance histórico, que tem coisas históricas, mas mesmo assim o autor tem a possibilidade de colocar coisas da imaginação dele também, certo? Então é uma narrativa ficcional. E narrativa porque ela é narrada, ela é contada, tá? Então, duas características importantes. É um texto longo e é uma narrativa ficcional. Vão guardando aí. Outra característica, ele é escrito em prosa. Em aulas passadas, nós já conversamos sobre a escrita em prosa. É uma escrita corrida, é uma escrita organizada em parágrafos. Lembra que eu falei? É diferente de um poema que é organizado em versos e estrofes. Então, ele tem o discurso direto e o discurso indireto, porque tem o narrador contando, né, a história em alguns momentos e tem os personagens conversando, certo? Isso é uma escrita em prosa. Então, essas três características são bem importantes e são identificadas em todos os romances, tá? Então, é uma narrativa ficcional, um texto longo e ele é escrito em prosa, certo? Prestem atenção, guardem lá, porque depois na hora da atividade vocês vão ter que utilizar todas essas informações que eu estou passando, ok? O romance também tem uma outra característica importante. Ele possui um narrador que conta a história. Este narrador pode ser várias pessoas, tá? Pode ser quem? Pode ser o autor do romance, quem escreveu o romance que está contando essa história, ou pode ser o personagem principal da história, certo? Que daí ele está contando a sua própria história, ou pode ser um outro personagem secundário que está contando a história do personagem principal, tá? Então, sempre tem um narrador, independente de quem da história está narrando, sempre o romance é contado, tá bom? Guardem lá, que depois na hora da atividade vocês vão precisar dessa informação também. Existem tipos de romance, tá? Então o romance tem tipos. Olha, o primeiro que apareceu lá na tela é o romance urbano, porque ele conta histórias que se passam na cidade, né? No ambiente urbano, ou no ambiente urbanizado, que é o ambiente da cidade. Existem outro tipo de romance, o romance indianista.
Esse tipo de romance fala sobre os índios, a construção e a valorização da identidade nacional. Outro tipo de romance, o romance regional. Esse romance, ele fala mais sobre o comportamento das pessoas que vivem no campo, que vivem nas regiões perto das cidades, tá? Existem os romances históricos. Lembra que eu falei que o romance, às vezes, ele tem dados que são reais, que falam de coisas que aconteceram. Mas, mesmo assim, o autor tem a possibilidade de colocar coisas, aventuras ou coisas diferentes, né, da sua imaginação, tá? E tem o romance que é só de aventura, que é um romance onde os personagens são envoltos em situações de mistério, de perigo, e a gente fica pensando o que vai acontecer, né? São bem, tem os romances policiais também que são bem de aventura, tá? Eu trouxe um romance para a gente conversar hoje, para vocês verem bem direitinho como que funciona a leitura do romance. É um romance clássico, é um clássico entre os romances. É a história e as aventuras de Robinson Crusoe. Vocês imaginam como será a história desse romance? Quem será que é o narrador? Como será que vai desenvolver essa história? Dá para imaginar? Só olhando a capa? Olhem lá na tela, só olhando essa capa. Vocês conseguem imaginar alguma coisa? Não? Então eu vou contar um pouquinho para vocês, certo? Vamos começar olhando ali bem a capa. É um romance de aventura, certo? Tá? O nome desse romance é A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. No título já tem aventuras, já está mostrando pra gente que vai ser muito legal, né? Que vão acontecer várias coisas com esse personagem que chama Robinson Crusoe. Quem escreveu esse romance foi Daniel Defoe. Esse romance, ele foi escrito pelo Daniel e ele morava lá na Inglaterra, né? Ele é um romance inglês e ele foi traduzido por várias pessoas aqui no Brasil para o público juvenil, né? Que são vocês, e infantil, que são os estudantes mais novos. Então ele tem várias publicações, mas a história segue a mesma, né? Vamos ver qual que é a história e vamos ver por que ele é considerado um romance de aventura? Eu vou ler um resumo para vocês, certo? Então vamos olhar lá, de olho lá na tela, enquanto a professora vai lendo, vocês vão acompanhando a leitura com os olhos, tá bom? O romance conta a história de um jovem chamado Robinson Crusoe. Ele vivia com sua família na cidade de York, que fica lá na Inglaterra. Ao completar 19 anos, Crusoe deixa tudo para trás e viaja para a cidade de Londres. Em Londres, Crusoe embarca em um outro navio, como comissário, agora com destino à África. Mas sua viagem é interrompida por uma grande tempestade que destrói o seu navio. Robinson se salva e consegue chegar até uma ilha. Ele se vê sozinho, tendo que se adaptar e aprender a sobreviver com o que tinha à disposição. Ele fica por muitos anos nessa ilha até ser resgatado e retornar à civilização. Os dias na ilha são relatados por Robinson em um diário, onde seu dia a dia de superação, aprendizado e sobrevivência são descritos detalhadamente ao leitor. Então aqui eu contei apenas um resumo, né? Porque, como eu falei, uma das características do romance é que ele é um texto longo.
Aqui são algumas partezinhas para ver se vocês ficam com vontade de ir em busca desse livro, desse romance, para fazer a leitura na íntegra e descobrir todas as aventuras que ele passa lá na ilha, sozinho, tendo que construir a casa, tendo que caçar para sobreviver, né? E desbravar aquela ilha que a princípio parecia deserta. Fica mais uma diquinha para vocês ali, né? Para ver se vocês ficam com vontade de ir em busca da leitura. Tem uma outra coisa para contar para vocês. Alguns romances como este, que é considerado um clássico, eles se tornam filmes. Então, vocês podem encontrar também filmes que contam a história, né, do Robinson Crusoe. Certo? Gostaram? Espero que sim. Então agora nós vamos para as nossas atividades. Vamos para a atividade prestando bem atenção, de olho lá na tela. Vou ler para vocês. Quais as características do romance? É um texto longo, uma narrativa ficcional, escrito em prosa? Ou é um texto curto, uma narrativa verdadeira, escrito em estrofes? O que vocês acham? Vocês lembram de tudo que a professora falou? Vou ler novamente. Quais as características do romance? É um texto longo, uma narrativa ficcional escrita em prosa? Ou é um texto curto, uma narrativa verdadeira escrito em estrofes? Já sabem? Vamos ver qual é a resposta certa? Isso! Acredito que todo mundo tenha acertado. É um texto longo, uma narrativa ficcional escrita em prosa. Próxima pergunta. Qual o título do romance que trabalhamos hoje? Vocês lembram? Qual que é? A Viagem de Navio de Crusoe? Ou A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe? Vou ler novamente para vocês. Qual o título do romance que trabalhamos hoje? A Viagem de Navio de Crusoe? Ou A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe? Já sabem? Já sabem qual que é a resposta? Vamos ver juntos? Isso, muito bem! A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe. Terceira pergunta. Vamos lá. Após o naufrágio, onde Crusoe ficou por muitos anos? Em uma ilha ou em uma cidade? Após o naufrágio, onde Crusoe ficou por muitos anos? Em uma ilha ou em uma cidade? Lembram do resumo que a professora contou? Já sabem qual que é a resposta correta? Vamos ver? Isso, ele ficou em uma ilha. Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês, o lápis ou a caneta e vão fazer o registro do que nós aprendemos e falamos hoje. Então, vocês vão escrever lá, romance, que é o gênero textual que nós trabalhamos hoje. Vão pular uma linha e escrever Robinson Crusoe, que é o personagem principal do romance que a professora leu o resumo. Enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo um pouquinho.
Pronto, já terminaram de fazer o registro? Então, feche o caderno, deixe de lado que chegou o momento do desafio. Tem que prestar muita atenção, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Qual meio de transporte Cruzoé usou em sua viagem? Vocês têm que prestar bastante atenção. Olha lá, ele usou um navio, usou um avião ou usou um carro? Qual meio de transporte Cruzoé usou em sua viagem? Usou um navio, usou um avião ou usou um carro? Enquanto vocês resolvem esse desafio, eu aguardo um pouquinho. Pronto? Descobriram qual que é a resposta do desafio? Vamos ver qual que é a resposta? Então, qual meio de transporte Cruzoé usou em sua viagem? Isso, muito bem. Ele usou o navio, né? Que daí teve uma tempestade e ele acabou náufrago em uma ilha. Vamos para o próximo desafio. Prestem atenção. Cruzoé ficou por muitos anos em uma cidade, em uma montanha ou em uma ilha? O que vocês acham? Cruzoé ficou por muitos anos em uma cidade, em uma montanha ou em uma ilha? Enquanto vocês resolvem esse desafio, eu aguardo mais um pouquinho. Conseguiram descobrir esse desafio? Robinson Crusoe ficou por muitos anos em uma cidade, montanha ou ilha? Vocês lembram da história? Vamos ver qual que é o resultado? Qual que é a resposta correta? Ele ficou por muitos anos em uma ilha. Muito bem. Agora vamos para um outro desafio. Observem ali esta ilha. Olha só quantas coisas tem nela, não? Imaginem como seria fácil se o Robinson Crusoe tivesse naufragado nesta ilha, tivesse chegado nesta ilha, né? Lá na história ele teve que construir tudo sozinho. Aqui nós vemos várias coisas que auxiliariam ele. Então aqui prestem atenção, olhem bem para essa imagem, porque vocês vão ter que descobrir um objeto, certo? E o objeto é o chinelo. Olha lá, vocês vão ter que achar entre esses objetos que estão ali na ilha o chinelo. Enquanto vocês tentam descobrir esse desafio, tentam resolver, eu aguardo um pouquinho.
Pronto, conseguiram encontrar o chinelo? Estava difícil ou estava fácil? Vamos ver? Então, de olho lá, que eu vou mostrar para vocês aonde que o chinelo está. Olha ali, viu? Agora vocês vão ter que encontrar um outro objeto. É a mesma imagem. Vocês vão ter que olhar bem de perto todos os detalhes para encontrar os óculos. Olha lá, vocês vão ter que olhar bem direitinho e encontrar os óculos. Enquanto vocês descobrem aonde os óculos estão, eu aguardo um pouquinho. Pronto, conseguiram encontrar? Esse estava um pouquinho mais fácil, eu acho. Vamos ver aonde que os óculos estão ali na ilha? Olhe lá que eu vou mostrar para vocês aonde. Olha lá, ele estava bem na frente, né? Estava mais fácil. Agora, um outro objeto. A mesma imagem, vocês já olharam bastante, já observaram bastante, e vocês vão ter que encontrar o chapéu. Olhem a imagem e encontrem o chapéu. Vou esperar mais um pouquinho. Pronto, encontraram o chapéu? Esse eu achei que estava mais difícil, né? O óculos foi mais fácil. Vamos ver, ele estava bem escondidinho, olha lá, perto do chinelo. Encontraram, né? Agora nós vamos ter mais um, é o último, tá bom? Mesma imagem e vocês vão ter que encontrar a mochila. Prestem atenção e encontrem a mochila. Eu espero mais um pouquinho.
Encontraram a mochila? Estava mais fácil, eu acho, porque a mochila era maior, né? Vamos ver aonde que ela está na ilha? Observem lá, vou mostrar para vocês. Olha lá, ela estava bem no centro da imagem, perto da prancha de surf, né? Então nós terminamos o nosso desafio, todos os desafios, né? E agora a gente vai ver se conseguimos cumprir com tudo que nós planejamos para a aula de hoje. Vamos olhar a nossa rotina, o nosso planejamento, de olho lá na tela. Me ajudem. Nós conseguimos organizar os materiais, sim. Fizemos o registro da data e a aula, ok. Conhecemos um novo gênero textual, o gênero romance. Fizemos leitura e compreensão, né? Eu li o resumo para vocês e conversamos sobre a história, né? Sobre o romance. Fizemos atividades, fizemos o registro no caderno e por último fizemos os desafios. Conseguimos cumprir com tudo que nós planejamos para a aula de hoje. E agora, chegando ao fim, uma coisa importante, né? Olha lá. Fique em casa, mas se precisar sair, use a máscara. Então eu também, como estou terminando a aula e vou embora para minha casa, eu preciso higienizar minhas mãos e colocar uma máscara limpinha para poder sair na rua, né? Olha lá, eu trouxe uma máscara limpinha, pego ela pelos elásticos com bastante cuidado. Pronto. Assim, já estou pronta para me despedir de vocês. Então, tchau! Até a próxima aula!